Olá a todas e todos. Estamos de volta aqui com Terra Incógnita, dessa vez com o especial 1000 assinantes. Isso mesmo, chegamos, depois de um longo tempo, à marca de 1000 assinantes do Terra Incógnita. O Terra Incógnita, como vocês já sabem, ficou um tempo em hiato. Na verdade, ele ficou, ao longo da sua vida de 5 para 6 anos de idade, ele ficou intermitentemente indo e vindo. Teve um momento que ele ficou mais de um ano em hiato. Então é claro, que não entravam assinantes novos, normal. Agora eu comecei a, de novo, dar um up no canal. Vocês estão vendo que várias coisas já mudaram, mudou a logomarca, mudou a periodicidade. Agora nós realmente temos programas semanais do Terra Incógnita. Mudou até visual, desde que vos fala, com óculos, e agora morando em Roma, com um visual um pouquinho melhorado. E o conteúdo também espero que cada vez melhor para atender os interesses e as necessidades de vocês. E aí é interessante fazer um disclaimer antes de começar esse especial de hoje. O Terra Incógnita nasceu de uma necessidade minha de comunicar para vocês que estão me vendo um pouco do meu conhecimento sobre uma das coisas que eu mais amo na vida, que é a literatura de ficção científica, deixando bem claro isso, literatura. Eventualmente falo sim de filmes e séries de TV, de coisas relacionadas ao mundo do sci-fi, que não sei se vocês sabem, vamos falar disso outro dia. Sci-fi, na verdade, é o termo que se aplica ao audiovisual, e a ficção científica literária FC em português ou SF em inglês. Mas isso não faz muita diferença nesse momento. O importante é dizer para vocês isso. O que eu foco nesse canal, meu objetivo principal nesse canal é falar de literatura de ficção científica. E literatura em língua inglesa. Não por nenhum complexo de vira-lata, mas simplesmente porque tem muita gente já, muita gente boa no Brasil, com canais de YouTube e outros canais, como o Instagram, por exemplo, falando de lançamentos em português e de lançamentos traduzidos. Aqui eu procuro não fazer isso, eu procuro falar do que ainda não foi traduzido, do que ainda não foi lançado, e de autoras e autores que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Dito isso, o especial de hoje, que é parte de um conjunto de 3 especiais que eu estou preparando para vocês, se chama Escritoras Esquecidas da Ficção Científica. Nós vamos falar hoje aqui de alguns nomes que foram injustamente esquecidos. E foi interessante falar disso porque logo depois que eu propus falar desse tema, saiu uma reportagem no New York Times sobre a biografia mais recente de H.G. Wells. H.G. Wells, vocês sabem, todo mundo sabe, é um dos santos padroeiros da literatura de ficção científica no mundo inteiro. Quando, em 1926, o editor Hugo Gernsback cria a revista Amazing Stories e lança a expressão ficção científica, ele mesmo, no primeiro editorial da Amazing Stories, ele diz que ele está se baseando para lançar essa nova literatura de antecipação em 3 precursores honrosos do gênero, que são H.G. Wells, Jules Verne e Edgar Allan Poe. Ele não falou de mulher nenhuma, Por isso que foi em 1926. Isso na década de 70, o escritor britânico Brian Aldiss, que além de escritor era pesquisador da área, lançou um livro chamado The Billion Year Spree, onde ele lança a sua tese. Para ele, Brian Aldiss, quem realmente inventou a ficção científica foi Mary Shelley com seu clássico Frankenstein. Ele explica exatamente por quê, vamos resumir muito rapidamente aqui, pelo uso da eletricidade, da galvanização, que é uma ciência, ou era uma ciência na época, principalmente quando a quarta edição do livro da Mary Shelley, em que ela escreve um prefácio dizendo exatamente isso, da busca, do interesse dela pela ciência e de como essa pesquisa a havia feito especular sobre uma possibilidade de criação de vida humana, e aí nasceu o romance Frankenstein. Por isso, Brian Aldiss classifica esse livro da Mary Shelley como sendo o grande precursor. Hoje, 2021, a maioria dos pesquisadores e pesquisadoras britânicos, europeus, americanos, e agora aqui no Brasil também estão começando a dizer que não é bem assim, que não dá para você definir só uma pessoa, mulher ou homem, que tenha criado a ficção científica. Mas pode-se sim dizer que eles têm antepassados honrosos. Também estão sendo retirados do esquecimento outros autores e outras autoras. Um exemplo é Margaret Cavendish,
que tem um clássico chamado O Mundo Resplandecente, The Blazing World, foi publicado recentemente no Brasil e é um livro de 1666, ou seja, mais ou menos 140, 150 anos antes de Mary Shelley lançar Frankenstein. Então nós temos aí uma quantidade muito grande e muito interessante de escritoras que, de alguma maneira ou de outra, foram esquecidas. O artigo que eu me referi no começo agora do vídeo, do H.G. Wells, ele pega a famosa fórmula do Hugo Gernsback, tira o Edgar Allan Poe e fala, olha, os precursores, quem lançou a ficção científica foram Júlio Verne e H.G. Wells, ponto final. Isso o articulista, né? Não se sabe se na biografia fala isso, até porque a biografia é de um autor específico do século XIX. Mas isso levantou uma questão que muita gente boa, muitos pesquisadores e pesquisadoras da área, correram para o Twitter para dizer, olha, não é assim. E aí citaram a Mary Shelley, citaram a Margaret Cavendish. E vejam, eu já tinha parado para pensar numa matéria dessas aqui para fazer no Terra Incógnita, porque, claro, nos últimos anos a coisa mudou muito de figura, felizmente. Eu vou deixar aqui com vocês também, talvez eu lembre isso no final do programa, uns links para umas matérias do site tor.com, para o qual eu já tive o prazer de colaborar anos atrás, sobre escritoras esquecidas dos anos 70 e 80. E é uma relação gigantesca de autoras. Eu não vou conseguir falar nem de 1/10 delas aqui. Então, outra coisa que eu preciso falar para vocês. Esse programa não se pretende completo. Eu pretendo, sim, ao longo do Terra Incógnita, enquanto esse canal durar, falar muito de autoras que esquecidas do público estrangeiro, de modo geral, do público anglo-americano, ao qual elas majoritariamente pertencem, e esquecidas também do público brasileiro ou nunca lidas pelo público brasileiro. Então eu selecionei alguns nomes aqui e eu quero fazer uma relação aqui, falar nomes dessas autoras e, na sequência, eu vou selecionar algumas para falar delas melhor para vocês. Vamos lá? Eleanor Arnason, Susie McKee Charnas, C.J. Cherryh, Phyllis Eisenstein, Lisa Goldstein, Eileen Gunn, Cecilia Holland, Gwyneth Jones, Vonda McIntyre, Patricia McKillip, Judith Moffett, Pat Murphy, Rachel Pollack, Mary C. Pangborn, Catherine Patterson, Kathleen Alcalá, Patricia Anthony, Maya Catherine Bonhoff, Margaret Wonder Bonanno, A.C. Crispin, Julian May, Kathy Ecker, Melissa Scott. Essa relação que eu falei para vocês, gente, tem mais ou menos umas 15 autoras aí. Isso ainda é a ponta do iceberg. Eu selecionei autoras de vários períodos, né? Metade dessas autoras, pelo menos, está viva e atuante. Uma ou outra parou de escrever, ou parou de escrever ficção científica, mas continua escrevendo. E agora eu quero falar para vocês daquelas que eu li, que infelizmente, me confesso, ainda é pouco, ainda são poucas. Nesse momento eu tenho lido muito mais autoras do que autores. Outro dia alguém no Twitter, um escritor americano, perguntou, né? O que vocês estão lendo? Vocês leem escritoras mulheres? Isso aqui é para os homens da minha timeline. Vocês leem escritoras? E aí, todo mundo que eu sigo ali, todo mundo falou, não, leio, inclusive estou lendo agora um livro de uma autora. E não é, inclusive estou lendo agora como quem diz assim, eu até leio mulher de vez em quando. Não, eu estou percebendo que está havendo uma mudança muito legal na última década de eixo de leitura. Inclusive a minha geração, de homens da casa dos 50, 60 anos, que estão lendo muitas autoras. Porque essas autoras, gente, estão produzindo atualmente um corpo literário que é impressionantemente original, né, e renovador. Eu digo isso já tendo lido uma quantidade imensa de autores que, infelizmente, em sua maioria dataram. Nem todos, né? Mas a ficção científica, embora ela não seja ciência pura, né, a gente sabe também que certas leis, né? Lei da física não muda, mas certas maneiras de ver o mundo mudam. Isso faz com que a nossa visão da ciência mude também. Ou coisas que a gente achava que não eram científicas, depois se comprovam, tendo comprovação científica, ou vice-versa, coisas que a gente acredita e depois não se provam que não são verdadeiras. Ou preconceitos simplesmente, a famosa história de Lord Kelvin, né?
Veja, a gente tem o grau, né, o grau de medição de temperatura Kelvin, mas o Lord Kelvin era do século XIX e ele dizia, quando falaram para ele a possibilidade de se construir um avião, coisa parecida, ele falou assim, imagina, não tem como um objeto físico pesado, ele não é mais leve que o ar, ele não vai poder voar nunca. Ele estava errado? Sim, hoje sabemos que ele estava errado, mas na época ainda não havia elementos suficientes no Ocidente ou em certas partes do mundo para se considerar que isso poderia ser possível se certas coisas, certos princípios da natureza, princípios da física, na verdade, fossem observados. E que depois Santos Dumont, os irmãos Wright, vários outros da época, né, no começo do século XX, perceberam, né, que essas leis não precisam ser violadas, mas existem coisas como, né, a densidade do ar, a resistência, a velocidade e outros princípios que permitem que sim, que no peso não seja o único fator. Assim como na ciência, a ficção científica tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Muitas coisas que a gente lê não datam porque são mais fantasiosas, por assim dizer. Outras coisas que dependem muito da visão da ciência daquela época podem datar com o tempo. Na própria década de 20, de Hugo Gernsback, a quantidade de autores, homens em sua maioria, que escreviam histórias onde naves espaciais singravam o éter do espaço, um conceito que naquela época, já poucos anos depois, na década de 20 para 30, dataria, porque se acreditava até essa época que o que existia entre os planetas era uma substância tênue chamada éter. E hoje se descobriu que na verdade não é nada disso, é o vácuo. E ainda tem hoje em dia, agora, recentemente, na última década, começou a se discutir o conceito de dark matter, de matéria escura, que na verdade seria também uma espécie de substância que a gente não sabe dizer assim de modo explícito, que estaria, entre outras coisas, na tessitura do espaço entre os planetas. Então, vocês veem que a ciência tem um caminho muito longo a andar, a literatura também. No caso das autoras, o que eu tenho percebido é uma dose muito grande de imaginação e uma preocupação estilística muito grande, coisa que nem sempre os autores homens têm. Alguns poucos têm, eu gosto muito, né? Já falei deles aqui várias vezes, como David Zindel, William Gibson, China Miéville. Tem alguns autores mais antigos que eu nunca falei, mas eu vou mencionar algum dia, como Bob Shaw, por exemplo, que nos legaram não só temáticas interessantes, como objetos interessantes também dentro do corpus da ficção científica. Mas é das autoras que a gente vai falar agora. E essas autoras que eu vou citar, para mim, foram autoras que trouxeram algumas das coisas mais interessantes e mais gostosas de ler para mim nos últimos anos. Primeiramente, vamos falar de Eleanor Arnason. A Eleanor Arnason está viva, está atuante no Facebook, nós somos amigos no Facebook, volta e meia a gente bate uns papinhos ali, e ela até poucos anos atrás era uma das organizadoras da WISCON, que é a convenção feminista de ficção científica, que ocorre todos os anos, ocorria até a pandemia, agora em 2021 ela aconteceu, mas já está ela está com pouco gás, estão querendo, inclusive, pedindo contribuições para ver se conseguem fazer a convenção de novo presencial em 2022, coisa que pode não acontecer. Se eu encontrar algum link para contribuições, eu vou colocar aqui, porque ela me convidou, inclusive, a fazer parte da equipe de organização durante alguns anos, e eu não aceitei, agradeci, mas não aceitei, justamente porque eu achava que não era meu lugar de fala, eu achava que eu poderia indicar alguma autora para que fizesse parte desse comitê. Mas é uma convenção muito legal, muito interessante, onde se discute muito a literatura feminista de ficção científica. Eleanor Arnason tem um histórico um pouco semelhante com o da Ursula Le Guin. Então, para quem já leu Ursula Le Guin, Eleanor Arnason vai ser uma surpresa muito agradável. Ela não tem uma bibliografia muito grande, mas eu posso indicar para vocês a duologia A Woman of the Iron People, que é simplesmente a história de uma expedição que vai para a Terra, que sai da Terra e que vai pesquisar um planeta onde existem seres que têm uma vida em comunidade, seres inteligentes, humanoides, mas lembram seres com furries, né, com pelos e tal, e que tem uma vida que seria quase tribal, vamos dizer assim.
Mas o interessante é que são 2 volumes. O primeiro volume, os personagens, os humanos, eles têm a política parecida com a de Jornada nas Estrelas. A política da não interferência, né? A primeira diretriz. E eles ficam discutindo o tempo todo se eles devem ou não se apresentar a esses nativos, que na opinião deles entenderiam perfeitamente de onde eles vêm, mas existem grupos ali dentro da nave que dizem não, não é verdade, isso não vai acontecer, isso não é legal. Há uma coisa aí meio condescendente, colonialista, mas a Eleanor Arnson ela consegue fazer uma crítica muito bacana do colonialismo, né? Do temos o direito de interferir? Não será egoísmo nosso querer interferir? E o primeiro volume tem essa discussão mais fechada, e no segundo começa a haver as dissensões dentro da nave maiores, né? E evidentemente há o contato com o povo, que eu não vou dar mais spoiler para vocês. Mas eu recomendo fortemente a leitura. São 2 volumes pequenos, eles dão no total um volume que não chega os 2 livros juntos. Atualmente aqui no Kindle você encontra um ônibus, né, que enquadra os 2. Eu acho que não chega a ter 450 páginas, os 2 volumes juntos, o que é muito bacana. A próxima autora é uma autora de que eu só li um livro, mas eu sou apaixonado por esse livro, já li umas 3 vezes e pretendo ler muito mais ainda. Essa autora se chama Susie McKee Charnas, também está viva, também na casa dos seus 70 anos, frequenta pouco o Facebook, mas está ativa, e seu livro é The Vampire Tapestry, que é um livro de 1980, né? Eu não falei, outro livro anterior da Eleanor Arnason é de 1991, tá? Este é de 1980 e ele é simplesmente muito mais inovador para se tratar de vampiros do que qualquer crepúsculo da vida, gente. É a história de um cara, do Wayland, que é um homem atormentado que vai procurar fazer psicanálise. E ele revela para a psicanalista, eu sou um vampiro. E eu tenho centenas de anos, talvez até mais. Eu nem lembro direito do meu passado. E ele quer tentar se entender um pouco melhor. E é muito, mas muito bacana. Porque aí rola tudo. Tem a psicanálise, tem uma coisa de sedução, né? Tem aquela coisa de você ficar o tempo todo na dúvida se o Wayland de fato é um vampiro ou não. Mas a verdade não é uma coisa de, no final você descobre que ele era um vampiro. Não, já no começo, depois de um certo tempo, a autora deixa bem claro pra gente que ele realmente é um vampiro. Mas, é claro, a psicanalista não acredita nisso. E aí tem esse jogo, né? Que se transforma num jogo de sedução, um jogo de investigação, um jogo que pode ser mortal. E aí eu não vou falar mais pra vocês. Também, como muitos livros daquela época, é um livro fino, é um livro que deve ter 300 páginas, se tanto. E é um livro que eu gostaria muito que fosse traduzido no Brasil. Com a febre de vampiros que nós tivemos uns anos atrás, eu fico besta que esse livro não tenha sido traduzido ainda. E, sinceramente, eu espero que se alguma editora estiver me ouvindo aí, por favor, traduza, porque é um livraço em todos os sentidos. Eu vou falar muito rapidamente da Vonda McIntyre aqui, porque eu tive o privilégio de conhecê-la. Eu não tenho mais aqui, mas eu vou tentar apontar a vocês. Eu não consigo usar direito até hoje as ferramentas aqui de edição, né, dos vídeos, mas eu gostaria muito de apontar para vocês. Se eu não conseguir apontar aqui na tela, eu vou colocar no link embaixo, que é um programa, acho que foi o primeiro Terra Incógnita Classic que eu fiz, deve ter uns 3 anos, que foi quando a Vonda McIntyre faleceu. Ela é autora de um livro que foi vencedor, né, do Prêmio Hugo, que é o Dream Snake, que é um grande livro também, de novo, também é um grande livro de escopo, mas é um livro fino, um livro pequeno, né, que trata de um cenário pós-apocalíptico, num lugar que pode ou não ser a Terra, isso que é interessante, e é uma história que parece fantasia, mas na verdade é ficção científica, porque o Dream Snake, né, é uma das serpentes que uma curandeira tem. Ela tem 3 serpentes, e as 3 serpentes juntas fabricam um tipo de veneno que é, na verdade, curativo. Só que a história começa quando uma das serpentes dela é morta. E aí ela precisa fazer uma quest, que aí é uma coisa meio de fantasia mesmo, para conseguir uma terceira serpente para completar de novo o ciclo. Mas você descobre que, na verdade, ela é uma tremenda química, ela não é feiticeira, curandeira. É um pessoal que tem uma tecnologia altamente avançada, mas é totalmente biológica. Não é uma tecnologia eletrônica. E a gente vai descobrindo isso aos poucos. E é muito interessante porque fala de novo de relações humanas, fala de relações amorosas, relações afetivas, num futuro pós-apocalíptico que lembra um pouco a nossa terra medieval, mas quando você vai vendo devagar é muito mais que isso. Eu já tinha falado antes, eu não resisti a falar um pouquinho agora, só para vocês terem esse gostinho. Novamente, falei agora há pouco do Dream Snake, é um livro fininho também, tem 200 e pouquinhas páginas, é bem fininho mesmo, um pouco mais que uma novela,
e vale muito a pena ler esse livro. Uma das autoras mais criativas dos últimos tempos se chama Julian May. A Julian May nos deixou em 2017 e os brasileiros conhecem o trabalho dela porque há anos e anos atrás foi publicada uma trilogia do Trilho, que foi escrita com Andrea Norton e Marion Zimmer Bradley, autora de Brumas de Avalon. Então, essa autora, ela nos deixou muito cedo e ela deixou uma série de livros bem interessantes. Né? Tem a saga do Exílio do Plioceno, né? A Saga of the Pliocene Exile, e do Galactic Milieu, que são duas sagas interligadas. A do Galactic Milieu são aventuras galácticas no futuro, depois do século 22, e o Exílio do Plioceno é muito interessante. Essa foi a saga que eu li, que é uma saga de 4 volumes, também na década de 80, que coloca um futuro da Terra entre o século 21 e 22, onde a Terra está com problemas ecológicos sérios, tanto que o Mediterrâneo secou, né? O trecho lá dos... existe ali no pé do Rochedo de Gibraltar, é um lugar que já não tem mais água nenhuma ali, e é onde tem um portal, que é um portal que os humanos construíram, um portal que dá acesso ao Plioceno, ou seja, um período lá para trás, perto do Cretáceo, do Jurássico, né? Um período lá de pré-histórico, onde não tem humanos, e onde eles promovem um grande exílio para todo mundo que quiser ir e viver numa sociedade utópica para se livrar dos problemas, né? Ecológicos, políticos, sociais da Terra do século 21 para 22. Mas é claro que ao chegar lá, eles já vão encontrar uma outra raça de alienígenas que teve a mesma ideia que eles e eles vão ter que disputar na porrada o terreno. Mas na porrada nunca é meio termo, né? Eu falo brincando assim, claro que vai ter guerra entre eles, mas, de novo, a Julian May é uma autora muito mais crítica de guerra, ela não é uma autora belicista. Então vale muito a pena ler para ver os diálogos entre os personagens, as soluções inteligentes que eles criam para sempre que possível tentar evitar um quadro de guerra. Mas acima de tudo, para se ver como utopias e distopias não são tão simples quanto a gente pensa quando está lendo os livros mais recentes, né, das sagas cinematográficas. Kathy Ecker. Vocês já ouviram falar nessa autora? Eu já tinha ouvido falar muitos anos atrás e eu tive a felicidade de descobrir vários livros dela num sebo em Seattle, quando eu fui para Clarion West. Essa autora nos deixou também muito cedo. Ela nasceu em 47 e morreu em 97 de câncer, aos 50 anos de idade. Mas teve uma vida muito, muito louca, no melhor sentido, né? Era uma pessoa que ela tinha contato ainda com os beatniks, com William Burroughs, de quem ela foi amiga, e ela tinha um procedimento literário que hoje em dia muita gente renega. Muitos autores e autoras de FC americanos nunca leram Kathy Ecker, e eu já vi acontecer isso no Twitter, batem duro nela e dizem que ela não é digna de ser lida porque ela era uma plagiária, uma plagiarista, não sei como é que se fala isso, mas uma pessoa que cometia plágios. O problema é o seguinte, uma coisa é você copiar uma história de outra pessoa para você ter lucro pessoal, né? Que é o que se chama realmente de plágio. Outra coisa era fazer colagens como ela fazia. A Kathy Ecker tinha umas brincadeiras que eram bastante dadaístas e tinham a ver com os cut-ups do Burroughs, né? O Burroughs geralmente trabalhava com os próprios textos, mas ele, quando trabalhou com Brian Geising, fizeram textos baseados em publicidade, por exemplo, né? Copiar de outras fontes e ressignificar. É uma expressão que muita gente não gosta hoje em dia, mas é uma expressão importante. Ela talvez seja esvaziada de sentido hoje, mas ressignificar é uma expressão que existe e que é bastante significativa. Significa exatamente isso, né? Você pegar uma coisa e dar um outro sentido a ela. E o mundo é assim. O mundo vive disso. Agora, a própria ficção científica, a ciência que estamos falando agora há pouco, a ciência ressignificada de tempos em tempos. Como eu falei antes, a mudança do éter para o vácuo e agora do vácuo, ainda dentro do vácuo, mas a questão da matéria escura, é uma ressignificação, de certa forma. E outra coisa, tem palavras que são ressignificadas, que sofrem alteração real no seu significado. O significante não muda, mas o significado muda. Então, poderíamos ficar horas falando disso, mas não me interessa falar disso. Interessa falar de Kathy Ecker, que era uma pessoa que escreveu. Ela chegou a plagiar pedaços de Neuromancer num dos livros dela. Então, eu vou dar uma lista rápida. Eu vou ler aqui uma lista de alguns livros que ela escreveu, só os títulos, tá? Por exemplo, ela tem aqui Haiti, né? Haiti, A Trip to the Voodoo Doctor.
Isso é uma coisa semi-autobiográfica, porque ela chegou a fazer, quando ela no tratamento de câncer dela não deu certo, ela procurou várias soluções alternativas. Tá? Cat Goes to Hell. Tem mais aqui. Hello, my name is Erica Jong. Que era uma sacanagem, uma crítica com a Erica Jong, a autora do livro Fear of Flying, Medo de Voar, que é um livro da década de 70, né, da primeira geração, primeira para a segunda geração do feminismo. Né? Great Expectations, que ela brinca também com o livro Grandes Esperanças do Dickens, do Charles Dickens. Algeria, A Series of Invocations Because Nothing Else Works. Ou seja, Argélia, uma série de invocações porque nada mais dá certo. Os títulos também são geniais, né? My Death, My Life by Pier Paolo Pasolini. Minha Morte, Minha Vida por Pier Paolo Pasolini. Escrito por ela, claro, não pelo Pasolini. Blood and Guts in High School. Sangue e Tripas no segundo grau. Don Quixote, Which Was a Dream. Don Quixote, que era um sonho. De novo, aí pega também o texto de Don Quixote, brinca e ressignifica isso. Hannibal Lecter, My Father. Hannibal Lecter, né? Que todo mundo conhece, é meu pai. Empire of the Senseless, esse é o livro que eu falei agora há pouco, que pega e plagia dentro dele um trechinho de Neuromancer. É uma história cyberpunk, muito parecida com Neuromancer, e tem hora que ela pega trechos do livro Neuromancer do Gibson e joga ali. O Gibson, esse livro foi escrito em 1988, 4 anos depois do Neuromancer. O Gibson, até onde eu sei, não era amigo dela, mas nunca se importou com isso, nunca se incomodou com isso. Né? E se o Gibson não se incomoda, por que eu vou me incomodar, certo? Então, isso aqui é importante. Esses livros dela não são para todo mundo. E aí, de novo, eu não estou sendo highbrow, inteligentíssimo, dizendo vocês não são elite, vocês não entendem essas coisas. Não é isso. Nem todo mundo vai curtir, nem todo mundo vai gostar. Eu tendo a me identificar com ela porque o meu estilo de escrita em algumas coisas tem um pouco a ver. O Back in the USSR não foi inspirado pela Cat Ecker, mas vai numa linha um pouco parecida com a dela, de vez em quando de fazer, né, paranovela, né, fazer umas coisas da narrativa. Eu estou terminando de escrever uma novela agora, chamada Love Will Tear Us Apart, que é uma coisa parecida com o do Back in the USSR, só que em vez de Jolene eu uso o Ian Curtis do Joy Division. E eu faço uma coisa parecida, procedimentos parecidos com o da Cat Ecker. Aí, esses procedimentos eu estou fazendo de propósito. Não estou plagiando ninguém, calma lá, antes de mais nada, né? É só uma brincadeira com as músicas e temáticas do Joy Division pela cabeça do Ian Curtis num ambiente de sonho. Mas eu me considero muito inspirado pela Cat Ecker e eu gostaria de ver mais pessoas lendo a Cat Ecker. Eu não acho nenhum livro dela traduzido para o português. E se já tem em algum lugar, se já teve, por favor, alguém me avise. Porque eu quero muito recomendar para as amigas, principalmente, para os amigos também, para aprenderem a ler, né? Aprendam a ler Cat Ecker. Eu acho que ela é uma escritora muito, muito importante para a gente, seja como leitores ou como escritores. Leitoras como escritoras. E para fechar, eu vou falar de uma autora chamada Melissa Scott. A Melissa Scott está viva, continua escrevendo bastante. Ela escreveu praticamente todos os tie-ins de Stargate. Todo mundo, se vocês gostam da série Stargate, quase todos os livros de Stargate, do universo Stargate, quem escreveu foi ela. E ela tem uma saga de 3 volumes, que essa sim é a coisa mais maluca que eu já li na ficção científica e eu espero um dia crescer. Quando crescer, quero ser Melissa Scott. Eu realmente espero poder um dia escrever algum livro que chegue perto do que ela fez com essa trilogia que eu vou falar para vocês agora. A Melissa Scott tem uma trilogia que ela chama de The Silence Lee Trilogy. Silence Lee é o nome da personagem dela, da protagonista dela. Num futuro distante, num universo onde a viagem intergaláctica é tranquila, rápida, mais que possível, mas ela não se dá de nenhuma maneira que vocês já tenham visto na vida de vocês. A história aparentemente é um misto de fantasia com ficção científica, em que a Silence Lee acaba se tornando a navegadora de uma nave espacial, que vai fazer uma rota de comércio. Que não é só uma rota de comércio, evidentemente vai ter outros parangolés aí, uma coisa meio de pirataria e tal, mas eu não vou dar detalhes da trama. O que eu gostaria que vocês soubessem é o seguinte: a maneira de viajar é assim. Séculos antes houve uma guerra entre magia e ciência, e a magia ganhou. Então, a maneira de se conduzir no universo não tem nada mais a ver com a ciência que a gente conhece hoje. É tudo por magia, mas é uma magia que tem um sistema simbólico, vamos dizer, paralelo ao da alquimia ou da astrologia.
Mas basta ver, por exemplo, que as naves são naves que parecem as naves que a gente vê nos filmes de ficção científica, mas para você navegar a nave, você tem que acessar um sistema simbólico, que é quase como se fosse uma constelação, e você tem que fazer essa constelação funcionar para você configurar e ir para outro lugar. Olha que interessante. Esses livros da Silence Lee são de... Vou falar aqui, ó, primeiro volume, 5/12 of Heaven, 85. Silence in Solitude, 86. The Empress of Earth, 87. São antes de Stargate. E não é à toa que ela, eu não sei se ela foi escolhida ou se ela se ofereceu para fazer, mas ela era a autora ideal para falar de Stargate, porque é isso. É configuração de símbolos para acessar uma viagem para outro planeta. Só que aí ela faz o serviço, né, o sentido tradicional de viagem mesmo numa nave, que acessa um espaço alternativo, paralelo, muito louco, através desse sistema simbólico. Eu falei pouco disso, mas é o tipo de coisa que vocês têm que ler. Eu poderia ler o resumo para vocês melhor, tal, mas não tem a mesma graça. Eu só gostaria que vocês soubessem o seguinte, os livros dessas autoras que eu citei para vocês agora, de todas elas que eu citei para vocês, são livros que mexeram muito com a minha cabeça e me deixaram ainda mais interessado em melhorar, eu melhorar como pessoa e melhorar como escritor. É sempre uma coisa muito gostosa para mim ver pessoas que eu considero realmente talentosas fazendo trabalhos que rompem limites, que quebram fronteiras. Essas autoras que eu citei para vocês fazem tudo isso. E eu peço sinceramente que vocês procurem ler os livros delas. Todas essas que eu citei têm os livros em formato digital. Tem e-book. Aquelas que vocês não conseguirem encontrar, se vocês conseguirem encontrar fácil em papel, beleza. Como eu falei agora há pouco, acredito que nenhuma delas tenha livro publicado em português. Eu fiz uma busca, volta e meia eu faço busca dessas autoras e não estou encontrando nada. Novamente, se eu estiver errado, podem me corrigir aqui embaixo nos comentários. Mas o que eu queria falar para vocês é isso. Existe aqui um universo muito grande do qual eu só arranhei a superfície. Mas eu vou falar mais dessas autoras e de outras autoras nos próximos programas do Terra Incógnita, enquanto esse canal durar. Muito obrigado pela atenção de vocês e aguardem, porque já estou gravando, vou gravar o segundo e o terceiro programas, porque, fazer um recordatório aqui para quem não estava, né, não presenciou isso, mais ou menos um mês atrás, né, um pouco antes de chegar a mil seguidores, eu fiz essa brincadeira, fiz uma enquete, né, nas redes sociais, fiz no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, para saber o que é que vocês gostariam de ver. Então eu propus 3 temas, que foram as escritoras esquecidas de ficção científica, afrofuturismo e literatura de ficção científica LGBTQ+. E escritoras foi em primeiro, afrofuturismo em segundo e LGBTQ+ ficou em terceiro. Mas eu prometi que eu ia falar dos 3. Então este programa de hoje foi sobre as escritoras, poucas das muitas escritoras esquecidas de ficção científica. E os próximos programas serão afrofuturismo e literatura de FC LGBTQ+. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa.